Belezura, gente? Todo mundo ouvindo aí? Isso aí, Luísa. Joinha para você também. Ô Malu, você tinha perguntado aquela hora a lei dos pobres, tá? Não é a mesma lei da vadiagem. A lei dos pobres, ela era uma lei que eu estava pesquisando aqui, que ela existiu por alguns anos, então ela meio que foi e voltou ao longo do tempo, tá? No século XIX, ela vai ganhar mais corpo, e depois, no pós-Primeira Guerra Mundial, especialmente pós-Segunda Guerra Mundial, a lei dos pobres vai se tornar praticamente o estado de bem-estar social da Inglaterra. Então, a lei dos pobres, ela era uma lei para tentar ajudar a você ter uma formação de trabalho por parte dessa galera pobre na época dos Tudor, tá? A lei da vadiagem é uma lei de criminalizar as pessoas pobres nas ruas, então é uma lei diferente, beleza? Então são dois conjuntos de leis, tanto é que não existe uma lei da vadiagem especificamente, você tem um conjunto de leis para justamente criminalizar as pessoas nas ruas. Ao mesmo tempo também você tem um sistema de leis para poder ajudar as pessoas pobres a sobreviverem, né? E coisas assim. Mas durante o estudo ela começa a aparecer, depois ela desaparece, depois ela volta mais para frente. E aí quando surgir o estado de bem-estar social inglês, que é o que tem até hoje, aí o passado desse estado de bem-estar social seriam essas várias leis dos pobres que houveram aí no passado, tá? Beleza, Malu? Então é uma lei diferente. Então vamos lá, pessoas. Vamos começar a falar então da Revolução Industrial. Vocês já veem alguma coisa de Revolução Industrial com a imersão da massa, né? Só que a gente vai ver mais a parte histórica mesmo. Vocês veem Revolução Industrial dentro do processo de capitalismo, né? Aquela transição do capitalismo comercial para um capitalismo industrial, né? Depois vai virar inclusive um capitalismo financeiro. Então vocês têm que lembrar que a Inglaterra, a partir do século XVI, ela está tornando-se absolutista. Depois vai ter o processo da Revolução Inglesa, que o parlamento vai mandar, e esse parlamento era composto basicamente por burgueses. E eu esqueci de mencionar na aula anterior, a Câmara dos Lords, ela existe até hoje. Só que a Câmara dos Lords, ela não serve para nada, ela não faz nada, né? São cargos vitalícios que estão ali, né? Que são escolhidos pela rainha e que no final das contas eles não acabam fazendo nada, né? Até tem gente que brinca falando que nem esses lords, né, da Câmara dos Lords sabem o que eles estão fazendo ali. Enfim, permanece até hoje mais como uma questão simbólica mesmo, né? O que manda mesmo é a Câmara dos Comuns, que é o governo, o poder de qualquer um. Mas, enfim, a partir do momento da Elizabeth, a burguesia começa a aparecer enquanto produtora de tecidos dentro da Inglaterra. O governo inglês começa a se tornar uma potência militar e, consequentemente, também uma potência econômica, que vai vender esses tecidos burguês por vários lugares aí do globo, tá? Então, o comércio ultramarino inglês começa a ganhar muita força a partir do governo da Elizabeth I. Chega a época do Oliver Cromwell, lembrem-se que teve o tal do ato de navegação, que é você comprar produto inglês apenas de navios ingleses. Então, aos poucos, essa burguesia comercial inglesa, ela começa a ganhar muitos poderes, e com o advento da Revolução Industrial, da Revolução Inglesa, essa burguesia que até então tinha o poder econômico, passa a ter também o poder político, né? E a Revolução inglesa é considerada a primeira revolução burguesa da história, tá? Então, aos pouquinhos, a Inglaterra vai crescer, a Revolução Gloriosa vai confirmar o poder burguês, não só na economia, mas também na política. A gente pode falar que aí vai nascer o tal do Estado liberal de direito, essa ideia de liberdade religiosa, liberdade política, liberdade econômica. Tanto é que tem um tal do John Locke, o John Locke, que é um dos pais do iluminismo, e ele era inglês, ele está observando a Revolução Inglesa acontecer
e depois ele vai escrever lá o livro dele que vai falar sobre a diferenciação de poderes, a ideia dos direitos naturais do homem e do cidadão, ou seja, ele vai escrever um livro para defender a Revolução Inglesa, por que ela tinha que acontecer, beleza? No começo do século XVIII, 1703, tem o surgimento ali dos primeiros tratados comerciais entre Portugal e Inglaterra, que é o tal do Tratado de Meissen, tá? Que é aquele tratado de vinhos e tecidos. Então, Portugal e a Inglaterra podem vender os seus produtos sem pagar imposto um para o outro, beleza? Sem pagar imposto de importação. Claro que aí a Inglaterra vende muito mais tecidos do que compra vinho. Então, no caso, Portugal meio que acaba se endividando, né, com esse tratado, mas também a economia portuguesa, de uma forma interna, ela sempre vai cambalear e sempre vai pedir empréstimos para os ingleses. Então, praticamente toda a riqueza que os portugueses vão ganhar das colônias é meio que para pagar a dívida da Inglaterra, ou seja, Portugal ajudou também a Inglaterra a crescer economicamente, né? Claro que só Portugal não explica muita coisa, mas uma parcela do comércio inglês foi muito aí para as colônias portuguesas, né? Porque, por exemplo, Portugal não tinha manufatura, Portugal não tinha produção de tecido. Então, Portugal tinha que comprar da Inglaterra para poder mandar aí para as colônias, tá? Vamos lá. E aí é o seguinte, então, quando a gente fala de revolução industrial, é uma grande mudança tecnológica, mas também uma mudança no sentido social, no sentido econômico, no sentido de meio ambiente, né? Vai mudar radicalmente a Inglaterra e, consequentemente, também vai mudar radicalmente todos os países que se industrializarem, tá? Só que o primórdio disso tudo é que, como a máquina ela é um invento tecnológico e é um invento que vem por meio da queima de carvão, né? Essa queima de carvão que vai produzir a energia a vapor, né? Que é a máquina a vapor. Então, a fonte de energia aí é o carvão. No caso, tanto carvão vegetal quanto carvão mineral. Só que o carvão mineral ele é melhor porque ele tem um potencial energético maior, certo? E a Inglaterra até hoje, inclusive, tem muito carvão. A Inglaterra é um dos maiores vendedores de carvão do mundo até os dias de hoje, certo? A Inglaterra também vende ferro até os dias de hoje. Então, a Inglaterra tem fonte de energia e também tem a matéria-prima disponível justamente para invenção da máquina, né? O inventor da máquina, que agora me fugiu o nome, mas com W o nome dele. Não é o Watt lá do cara da eletricidade, é um outro nome com W. Acho que até Watt também, alguma coisa, que é com Y no final o nome dele. Ele que é o inventor da máquina a vapor, tá? Quando surge a máquina a vapor, praticamente surge a Revolução Industrial, né? Porque a partir desse momento você passa a ter a criação das fábricas, muita gente contratada, né? Você aumenta a produtividade, só que você também tem uma série de mudanças econômicas, mudanças sociais advindas da Revolução Industrial. Então, a gente pode falar que no capitalismo, o capitalismo vai ter uma nova face, que é essa face industrial, que vai substituir esse capitalismo comercial ali da expansão marítima. A gente pode falar também que todo aquele conhecimento da Idade Média, no sentido social e técnico, né, aquela ideia do artesão, o seu mestre do saber, e ele vai passar o seu conhecimento para o aprendiz, para fazer aquelas coisas manuais, isso meio que vai terminar. Né? Apesar que hoje a gente tem uma certa volta, e agora com a pandemia pode ser que até isso aumente, que é a volta um pouco do trabalho manual, de trabalhos manuais ou trabalhos mais artesanais, né? Assim, mesmo tendo uma máquina ajudando, por exemplo, uma máquina elétrica para você fazer máscaras. Ou então você ter, às vezes, produtos industrializados que durem mais, né? Justamente para as pessoas gastarem menos, porque nós estamos num momento de crise econômica. Tá? Então, as crises, elas meio que, de uma forma direta ou indireta, meio que ajudam as pessoas, às vezes, a rever o seu consumo. Então, hoje, por exemplo, muita gente está deixando de consumir determinadas coisas, de coisas de consumismo comum, né, para consumir coisas mais essenciais, tá? Então, a gente tem uma mudança de paradigma. O Peru, por exemplo, as coisas internas, apesar de ter muita coisa barata no Peru, mas é tudo feito à máquina, mas aquele tecido feito lá de lã, de lhama, daqueles camelos deles lá, né? Lembrando que a lhama faz parte da família do camelo. É lhama, alpaca, vicunha, e tem uma outra lá também que eu não lembro o nome. Ali, aquela produção é caríssima. Por quê? Porque tudo aquilo ali é feito manual, com teares mecânicos, né? Aí você vai comprar um tecido, às vezes vai custar R$ 1.500. Um tecido assim, tipo uma camisetinha. R$ 1.500. Por quê? Porque é tudo feito manual. Ou seja, todo esse conhecimento que a Idade Média produziu no sentido de produção,
ele vê que meio que vai morrer com o surgimento da fábrica, né, da máquina. E isso vai causar uma série de revoltas por parte dos artesãos, né? Vocês estão vendo, por exemplo, as fábricas aí, ó, as chaminés, né, queimando carvão, e no entorno das fábricas, as casas germinadas, né? O distrito de Manchester, que hoje é uma cidade, surgiu aí em decorrência da Revolução Industrial. Liverpool também é uma cidade que vai ganhar forma, né, vai ganhar força pós-Revolução Industrial, né, tanto é que o Liverpool e o Manchester, esses dois times sempre foram caracterizados ali na Inglaterra como time de operário. Por quê? Porque as pessoas da cidade são operários, né? Então, o futebol inglês, ele nasce em um momento de movimento operário forte, que é no século XIX. Eu até recomendo que vocês assistam aquela série, inclusive uma série curta, legal, que é o English Game, que é uma série do Netflix, feita pelo pessoal do Downtown Web, né? Então é uma série histórica bem legal, bem feitinha. Tem acho que uns 8 episódios só, 6 episódios por aí, que conta como que o futebol na Inglaterra se profissionalizou, né? Então, de uma forma geral, conta ali como que o futebol surgiu, né? Como um esporte de nobreza, da galera do gentleman, os cavalheiros. E, aos poucos, o futebol foi se tornando popular, e aí vai nascer o futebol profissional. E ali o futebol tem as questões por trás, né, de greves operárias, né? Muito legal a série. Eu recomendo que vocês assistam, porque não é só para quem gosta de futebol, mas também conta o contexto social da época, né, de greves operárias, o futebol sendo patrocinado pelas fábricas, né? Então, para você também atrair gente para o público, pagando baratinho ali para ver o futebol, e aos poucos isso vai se popularizando. E a FA Cup, né, que é tipo a Copa inglesa mais tradicional que tem ali na Inglaterra, ela nasce nessas épocas do século XIX. Então é legal para ver essas questões relacionadas à industrialização e futebol, tá? Com o surgimento da indústria, a gente tem praticamente duas grandes classes sociais, né? A classe burguesa, que é a classe detentora dos meios de produção, que é o caso da máquina, e o proletariado, né, que vem da palavra prole, ou tipo assim, muita gente, né? Essa muita gente, praticamente a massa, vai vender a sua força de trabalho para essa burguesia. Claro que esse proletariado vai viver de forma paupérrima, trabalhando pra caramba, e os muitos problemas aí das fábricas e coisas assim, que vão gerar as várias revoltas do movimento operário do século XIX, né, século XVIII. E aqui começa a ganhar a ideia de salário, né, o salário como sendo aquela coisa, né, que você vende a sua força de trabalho para alguém em troca de dinheiro. Porque até então você conseguia dinheiro praticamente com o teu produto. Ou seja, o trabalhador vendendo a sua força de trabalho, o produto que ele vai produzir não é dele, o produto é do burguês, né, o dono da fábrica. E o Marx, inclusive, vai criar um termo para poder explicar isso, que é a tal da alienação. Então, a alienação na filosofia é um termo que é antes do Marx, né? O Kant já falava em alienação. Só que, dentro desse sentido social, o Marx está falando que a alienação, o que é? É o distanciamento do trabalhador do produto, ou seja, ele produz o produto, só que esse produto não pertence a ele, né? Pertence a alguém, porque até então aquele produto produzido era o operário, aliás, era o artesão. Se olhar para aquele produto, você olhar para o artesão, agora não. Agora você olha o produto, você olha a fábrica, e você não olha o trabalhador em si. Isso é a tal da alienação, tá? Deixa eu ver o chat aqui. De nada, Malu. Agora que eu vi sua mensagem aqui. O Estado liberal do John Locke era contra o mercantilismo? Sim, é contra o mercantilismo, porque a ideia do mercantilismo é o Estado controlando a economia, em controle de preço e coisa assim, tá? O John Locke é a favor da liberdade, de uma forma geral. Só que o John Locke, ele vai falar muito mais da liberdade política, tá? E não tanto da liberdade econômica. O iluminismo, de uma forma geral, era contra o mercantilismo, especialmente o Adam Smith e o David Ricardo, tá? O John Locke é considerado o pai do liberalismo político, beleza? Então, da liberdade política. Ele não vai falar muito sobre liberdade econômica, ele dá algumas pinceladas, mas a questão dele é a parte política mesmo da revolução. Por isso que ele vai falar dos direitos naturais do homem do cidadão. Tá certo, Malu? Então, continuando. Vamos lá, né? O salário seria um dos corações aí do capitalismo que nasceu ali na Baixa Idade Média. Então, para ter revolução industrial, tem que ter capital, ou seja, tem que ter dinheiro para investir. Você tem que ter mão de obra disponível para trabalhar nas fábricas. E a Inglaterra tem muita mão de obra, essa galera que está migrando do campo desde a época dos cercamentos. Então, é uma mão de obra barata. Tanto é que o Marx falava. Por que eu estou falando muito do Marx? Porque o Marx, quando ele aparecer, ele praticamente vai se tornar o maior especialista em capitalismo, junto com Adam Smith.
tá? E ele vai se contrapor a Adam Smith, ele vai falar mal do Adam Smith. E ele vai falar o seguinte, o capitalismo industrial, ele sempre vai ter uma mão de obra barata, por quê? Porque você tem um exército de reserva. O que é o exército de reserva? É aquela galera que não tem trabalho. Então, como tem muita gente desempregada, se um operário começa a exigir direitos maiores, né, mais salário, menor jornada de trabalho, o patrão vai lá, manda ele embora, contrata outro cara, às vezes com um salário menor ainda, porque tem muita gente disponível, né? Isso que é a tal da reserva de mercado. Então, a Inglaterra tem muita reserva de mercado, aí tem muita gente desempregada, oriunda aí do processo de cercamento lá atrás, tá? A revolução científica, que é o quê? Um processo científico de você criar máquina, então isso é algo da época também, né? De você, a ciência vai contribuir para o advento da revolução industrial e também como você tem um aceleramento da produção, você tem que escoar essa produção, você tem que vender, então você tem que ter um mercado forte para comprar. Então a Inglaterra, dentro dela, já tem um mercado consumidor forte, a Inglaterra tem as suas colônias e também a Inglaterra vende para Portugal, vende aí para a Espanha, né? Vende para outros países e as suas muitas colônias. Né? Então a Inglaterra tem um mercado para poder vender, para poder escoar esses produtos e, consequentemente, a produção sempre se mantém alta. Tá? Então, como que era a produção? Até então era no sentido doméstico, né? A ideia do artesanato mais comum. Então, o artesão ele conhece a produção desde o início até o final. Então, vamos supor, um sapato. Então, o artesão, ele sabe curtir o couro, né, que é aquele processo de esquentar o couro, que fede pra caramba, né? Inclusive, para quem conhece Franca, às vezes você está chegando em Franca, você começa a sentir o fedor da cidade, né? Porque lá tem um monte de curtume, que é esses lugares que vão curtir couro. Então, o artesão ele vai curtir o couro, ele vai cortar o couro, ele vai costurar, né? Ele vai colar, vai fazer todos os processos. Ou seja, ele conhece todas as fases da produção. Porque depois que ele for para a fábrica, ele vai se tornar um trabalhador especializado. Né? A produção do artesão segue o ritmo dele. E é um trabalho familiar, é um trabalho caseiro mesmo. Né? Então, a família toda trabalha aí. E aqui, muita gente às vezes fala o seguinte, mas sempre teve trabalho infantil. Sim, sempre teve trabalho infantil. Porém, como era esse trabalho? Era um trabalho que quem regia o tempo era a família, era um trabalho que, vamos supor, nevava. A galera não vai trabalhar. Chovia, a galera não vai trabalhar ou vai diminuir a intensidade do trabalho. Tem as festas na comunidade. A família parava de trabalhar para participar das festas, ou seja, é um trabalho muito diferente. E a quantidade de jornada de trabalho era muito menor, né? Então, é um trabalho diferente. O problema é que quando surge a indústria, esse tipo de trabalho ele começa a se modificar. Aí começa a vir mesmo aquela questão da exploração do trabalhador infantil, que depois eu vou comentar um pouquinho para vocês, tá? Ana Laura perguntou, professor, junto com a Revolução Industrial está rolando também a abolição da escravidão? Não. A abolição da escravidão na Inglaterra, ela é mais tardia, tá? Século XIX. Só que, lembra que no século XIX vai ter a segunda Revolução Industrial. A Inglaterra é a capitã da primeira Revolução Industrial, porque praticamente ela é quem começa com isso, beleza? Então, você pode falar assim, enquanto a Inglaterra se industrializa, seja na primeira ou na segunda, vai rolar o processo de abolição? Aí sim, tá? Mas tem que tomar cuidado, porque às vezes dá a entender que a primeira fase da revolução vai acabar com a escravidão. Não, a escravidão, se eu não me engano, na Inglaterra termina em 1820, por aí, no começo do século XIX, 1820, 1830, tá? Então, ela é um evento que é um evento posterior à Revolução Industrial. Né? Posterior não no sentido da Revolução já ter terminado, mas é depois dessa primeira fase da Revolução. Tá? A abolição da escravidão ela vai acontecer porque você tem movimentos que vão ser contra a escravidão e também aquela ideia, né, de que se você empregar uma pessoa de trabalho livre, você meio que ajuda a economia a funcionar muito melhor do que, por exemplo, com a ideia de escravidão. Então você tem uma questão humanística associada também a uma questão econômica. Beleza, Ana Laura? Vamos continuar. E aí surge o tal do trabalho de manufatura. O que é o trabalho de manufatura? Né? Surgiu o tear mecânico. O tear mecânico ele é uma invenção. O tear mecânico você vai lá com a mão e faz esse trabalho. Né? Então também é um trabalho manual. Lembrando que o trabalho manual às vezes é você não só fazer a mão, mas é você fazer a mão com o auxílio de uma máquina simples, uma máquina manual. Tá? O que o burguês fez? Ele foi lá, alugou um salão pequeno,
colocou 7, 8 teares ali, contratou uns 10, 12 pessoas para trabalhar ali, pode ser artesãos. Então, ele vai ter vários teares, então ele vai ter uma produção maior, e esses antigos artesãos vão trabalhar ali nessa manufatura, e aí já começa a surgir a ideia de um trabalho especializado, ou seja, vocês estão vendo aqui nessa imagem, uma pessoa medindo o pé do cliente, essa outra pessoa, né? Você tem aqui um auxiliar, que é praticamente o cara que vai só pegar a bota para entregar para essa outra pessoa, uma outra pessoa cortando o couro, essa outra pessoa aqui atrás, né, fazendo a costura, montando o sapato, essa outra pessoa provavelmente está fazendo a tinturaria ou está fazendo um trabalho de polimento. Então, a manufatura ela já é um sistema pré-indústria. Tá? Não é indústria porque não tem a máquina automática ainda. O dia que surgir a máquina automática, aí surge a maquinofatura. Beleza? Mas esse sistema de manufatura vai ajudar a essa burguesia a ganhar mais dinheiro, vai surgir a ideia também dos trabalhos especializados, né? E aos poucos vão surgindo pré-fábricas, essa é a lógica aí, né? De uma pré-fabricação. Só que você não tem ainda aquela ideia da exploração do trabalhador, mas já começa a surgir a ideia de trabalho especializado, às vezes uma jornada de trabalho maior e o artesão não sendo mais dono do produto dele, tá? Vamos lá. A maquinofatura é o surgimento da máquina a vapor, consequentemente você tem muito mais produção em menos tempo, daí a expressão time is money, oh yeah, né? Que é a frase lá do Super Sam, lá do Chapolin Colorado. Por que time is money? Porque tempo é dinheiro, ou seja, tempo da máquina trabalhar. A partir de agora, praticamente, como a máquina ela pode trabalhar o dia todo, você tem trabalho praticamente 24 horas, tá? E aí o trabalhador não é ele mais que faz o produto, mas é a máquina. Então o trabalhador vai se tornar um auxiliador da máquina. Vocês estão vendo aqui na imagem, o cara tá ali em cima para ver se o tecido está saindo certinho. Ele vai ser um cara que vai colocar o óleo na máquina, vai dar manutenção para a máquina, ou o trabalho infantil aqui, né? Por que muita criança era contratada na tecelagem inglesa? Vocês estão vendo a criança entrar embaixo da máquina, ou seja, a criança vai entrar embaixo da máquina para fazer trabalho de limpeza aqui, né? Tirar o algodão que vai cair, a lã, às vezes desengrepar algum processo da máquina que o fio enrola, ou aqui também, né? A criança está vendo se os novelos estão enrolando, e é aí que vai rolar os acidentes. Tá? Às vezes a máquina caindo em cima, às vezes o moleque ficando com a mão presa ali dentro, ele perde a mão, perde dedo, alguma coisa do tipo, tá? Então, a criança ela era contratada também por uma questão de espaço e porque também o salário dela era bem menor, tá? Então, os artesãos, qual que é a tendência? A tendência é desaparecer, é morrer. Por quê? O artesão que antes era o dono do tempo, não é mais o dono do tempo. O dono do tempo é o patrão e o ritmo de produção é o ritmo da máquina, né? Então o artesão ele passa a ser regrado pela máquina. E vocês têm que lembrar também que o relógio é uma máquina, tá? Além do que o artesão não é mais o dono do processo de produção. Ele não sabe mais o trabalho desde o início e até a fase final. E aí você tem praticamente o surgimento de um trabalho assalariado. Vocês estão vendo o Papai Noel, roupa verde, tá? Coca-Cola, que transformou em vermelho, associando a marca. O Papai Noel é um artesão, Santa Claus, né? Que é lá o padroeiro das crianças, que entregava brinquedos para as crianças ali, tá? Então, conforme as fábricas elas aparecem, vão surgindo as casas operárias, que são casas próximas, né? Os bairros operários, estão vendo que as casas elas são todas iguais, justamente para poder aumentar a quantidade de casas, para fazer um processo mais rápido mesmo de construção de casa. Geralmente essas casas é o cômodo de baixo e o cômodo de cima, só isso, é uma casa muito pequena. Cômodo de baixo e cômodo de cima. E aí vai morar toda a família. São bairros que não tem saneamento básico, você não tem água tratada, você não tem esgoto, né? Como o salário deles era muito baixo, geralmente a galera comprava comida estragada, né? Comida já estragada mesmo, porque era mais barato. Então, é comum você ter doenças como disenteria, diarreias, é comum você ter doenças respiratórias, né? Porque essa galera está trabalhando ali dentro da fábrica. Como você tem a queima de carvão, que vai fazer a máquina funcionar, essa fumaça ficava dentro da fábrica, ela não sai, né? Porque nessa época você não tem os exaustores, né? Que vão chupar essa fumaça para o lado de fora, né? Então é muito comum ter doença respiratória, é muito comum ter acidente de trabalho e coisas assim. Então é uma mudança drástica. Então até então as pessoas elas seguiam o tempo da natureza. Então
Se você tem mais tempo de sol no dia, que é o caso do verão, as pessoas trabalhavam mais. No inverno, o tempo é reduzido, as pessoas vão trabalhar menos. Nevou mais intenso, o cara não vai sair para trabalhar, o cara vai ficar em casa com a família, né? O trabalho mais artesanal, caseiro, ele tem tempo, ele controla o tempo dele, ele vai para as festas. A partir do surgimento da fábrica, como ele é empregado, e a fábrica vai criar a luz artificial, né, que é a luz a gás, então essa fábrica praticamente vai funcionar com neve, sem neve, vai funcionar dia e noite, e as jornadas de trabalho vão ser longas, o trabalhador passa a ser controlado pelos relógios, né? O relógio é uma máquina, ou seja, você tem uma drástica mudança social com o advento da Revolução Industrial. Vocês têm que lembrar que, por exemplo, a sociologia, ela nasce em decorrência da Revolução Industrial. Vocês têm que lembrar lá que o Durkheim, o Comte, o Marx e o Weber, eles são pessoas que estão pensando sua sociedade pós-revolução industrial, pós-revolução francesa, beleza? E aí começam a surgir as primeiras associações trabalhistas, ou seja, os primeiros sindicatos, né? Uma primeira organização dos trabalhadores justamente para poder questionar os patrões, né? Longas jornadas de trabalho, o cara praticamente só trabalha em pé, ele tem que comer com uma mão e alimentar a máquina com a outra mão, então ele não tem uma pausa para trabalho, né? Você tem um ambiente sujo, precário, se o cara não trabalha e não ganha, então você não tem nenhum sistema de saúde, um sistema de previdência, né? Então as trade unions começam a aparecer justamente para poder questionar os empresários e o próprio governo, né? E o governo vai ter os seus espiões nas fábricas, isso era comum, tá? Era muito comum ter espiões aí na fábrica para ver se não tem movimento operário, para ver se não tem grevistas, e obviamente essa galera vai ser presa, né, vai ser morta e coisa assim. Chega o final, o século XIX vai mostrar a força do operariado inglês, né? Então os operários em conjunto, com ideias questionadoras, vão conquistar coisas, e aí vão nascendo as primeiras ideias sociais, e aí vão nascer, por exemplo, os socialismos, o anarquismo. Lembrando que o Marx é um dos socialistas, tá? São muitos os tipos de socialismo que vão nascer aí no século XIX, beleza? E aí, uma primeira grande revolta em decorrência da Revolução Industrial é o tal do ludismo. O que era o ludismo? O ludismo era o movimento dos quebradores de máquinas, tá? Por que eles quebravam as máquinas, né? Liderados pelo Ned Ludd. Inclusive, no início, eles vão questionar as fábricas com base jurídica. Depois que eles vão partir para a quebradeira, quando eles não são ouvidos. Então, qual que é o questionamento deles? A máquina, primeiro, ela está tirando trabalho de quantas pessoas? Muita gente. E outra coisa, a máquina está produzindo um produto de péssima qualidade. Então, esse é o maior questionamento deles. O maior questionamento é, eu posso fazer um produto melhor, eu posso ter uma vida melhor e todo mundo vai sair ganhando, só que vocês preferem ter uma máquina onde só vocês ganham e com um produto péssimo, onde as pessoas vão ter que comprar mais produtos ao longo do tempo, que são produtos que duram menos, né? Essa é a lógica capitalista de ganhar dinheiro, é a lógica industrial. Você faz um produto de péssima qualidade, justamente para ele estragar mais rápido, você poder vender outro produto, né? Pergunta para os pais, os avós de vocês, qual que era a durabilidade de sapato. O meu pai fala muito isso. Sapato antes durava uma vida. O cara levava para o sapateiro reformava o sapato e coisa assim. Hoje não. Hoje o sapato ele é descartável, né? Então você vai lá, usa por um tempo, alguns anos, você vai lá e compra outro sapato. Antigamente o cara tinha um sapato com uma vida toda, tá? Porque a qualidade dele era outra. Beleza? Vamos lá. E aí vão nascendo os novos bairros industriais, e como o sistema de voto inglês é um sistema que privilegia o tal do voto distrital, isso é até hoje, então você tem que morar em um bairro para poder votar. Como tem bairros novos, esses bairros novos não faziam parte do sistema político. E aí nasce o tal do cartismo. O cartismo é um movimento político de questionamento aí dos trabalhadores, tá? Só que é um movimento pacífico. É um movimento de abaixo assinado, por isso que é uma carta assinada, por isso que tem esse nome cartismo. A primeira carta vai defender o voto secreto, porque até então o voto era aberto, naquela ideia, né, de que o voto aberto ele pode ser controlado, que é o caso aqui do coronelismo no Brasil. Eles vão defender o sufrágio universal masculino, quer dizer o quê? Que até então só os homens com uma renda mínima votavam, né, que é o voto censitário. Vão defender também que o parlamento seja eleito anualmente. E essa primeira carta vai ter 1 milhão de assinaturas. A segunda carta vai ter as mesmas petições da primeira, né? Ou seja, a primeira não deu certo, só que a segunda já começa a falar em aumento de salário,
redução da jornada de trabalho, e essa vai ter 3 milhões de assinatura. Inclusive, esse número é mais ou menos 1/3 da população masculina da Inglaterra, ou seja, vai ter assinatura pra caramba, tá? Vai ter assinatura pra caramba. Então, o movimento operário, seja ele em greve, seja ele fazendo revolta, destruindo fábrica, ou movimento pacífico, aos poucos os operários vão conquistando coisas. Você tem que lembrar que os direitos trabalhistas, eles não são dados pelo governo. Eles são conquistas dos trabalhadores, né? Muita gente morreu, muita gente foi presa ao longo do tempo. Então, olha só, até surgir as 8 horas de jornadas diárias, 1919, quanto tempo passou da Revolução Industrial? A Revolução Industrial é mais ou menos 1750, 1770, né, quando nascem as primeiras máquinas a vapor. Então, olha só, 1812 limitou a jornada de trabalho das crianças a 12 horas diárias. 1819 proibiu o trabalho das crianças menores de 9 anos nas fábricas de algodão, né? 1824, as associações de trabalhadores deixaram de ser legal. 1833, limitou o trabalho das crianças entre 10 e 13 anos a 48 horas semanais, entre 13 e 18 anos a 69 horas semanais. E estabeleceu que as crianças deveriam usar 2 horas do seu tempo de trabalho para ir à escola. Então, em 1830, por exemplo, nascem os primeiros socialismos, né? Então, o socialismo inglês do Robert Owen e outros socialistas ingleses aí na década de 1830, tá? 1842, proibiu o trabalho infantil e feminino nas minas. O trabalho infantil, o trabalho das mulheres também era um salário muito menor. Por isso que muita mulher era empregada. Em 1871, os sindicatos foram legalizados. Em 1878, limitou o trabalho das mulheres a 56 horas e meia nas fábricas de algodão e 60 em outras fábricas. Em 1908, os primeiros sistemas sociais surgiram, né? Então, por exemplo, a pessoa está doente, não vai trabalhar, ela é remunerada. Mulher grávida, por exemplo, se afastar, ela continua recebendo. Esses são sistemas sociais. Quantas pessoas tiveram que morrer, que ser presa para terem essas conquistas? É isso que tem que ser pensado. Então, tudo aquilo que os trabalhadores têm direito hoje só foram conquistados por meio de greve, por meio de revolta, por gente morrendo, por gente sendo morta, tá? Beleza? Em 1857, né, teve aquela fábrica famosa nos Estados Unidos de mulheres que pegou fogo, claro que foi um acidente ali, e essas mulheres praticamente todas morreram ali asfixiadas, né? E depois foram queimadas, porque até então as pessoas que elas iam trabalhar as fábricas elas eram trancadas mesmo, para ninguém ir embora, né? Coisa assim. E todo mundo morreu. E aí as muitas revoltas de mulheres ao longo do tempo vai chegar o ano de 1985, quando vai surgir o Dia Internacional da Mulher, e muita gente às vezes confunde, né? O Dia Internacional da Mulher não surgiu por causa dessas mulheres que morreram na fábrica, tá? Mas é pela luta das mulheres ao longo do tempo. Essa revolta aqui das mulheres é um dos exemplos, não é só ele. Então tem muitos questionamentos aí em cima do trabalho feminino. Vocês têm que lembrar que pós Segunda Guerra Mundial as mulheres vão conquistando mais coisas, né? Então vai surgir o movimento feminista. Então o Dia Internacional da Mulher seria meio que o dia para lembrar a luta das mulheres ao longo do tempo e justamente você ter uma padronização e uma igualdade de direitos entre homens e mulheres, né? Isso começou a ganhar forma em 1910, tá? Vamos lá. O trabalho infantil, só para a gente terminar, né? Só falta 5 minutos aqui de gravação. Era muito comum o trabalho infantil, por quê? Porque o salário era baixo. E geralmente as fábricas faziam parceria com os orfanatos. Olha só a questão, né? Tem gente que defende trabalho infantil ainda. O salário era baixo, lembrando que muito tipo de trabalho, deixa eu acelerar aqui, ó, muito tipo de trabalho era específico para criança pelo tamanho da fábrica, né? O tamanho da máquina, às vezes por causa do tamanho da mão, né? Tem a ver com isso. Trabalho de mina era muito comum para criança, justamente pelo tamanho do buraco da mina. Menina, criança, né, alimentando a fogueira, que é um trabalho fácil, consequentemente é um salário baixo, tá? Então, o que tem que ser pensado é que a criança antes trabalhava, só que ela trabalhava dentro daquela lógica familiar, né? Então ela tinha o convívio com a família, ela tinha o convívio com a natureza, o tempo da família era o tempo do trabalho, então era uma coisa muito diferente. Só que com o advento da fábrica, você passa a ser regrado pelo tempo da fábrica, pelo tempo do relógio, pelo tempo do patrão, o salário paupérrimo, uma alimentação paupérrima, e aí, junto a isso, essa criança ela perde o contato com a natureza, não só porque ela está trabalhando, porque a natureza passa a ser poluída. Vocês têm que lembrar que o Darwin, quando ele fez as primeiras pesquisas dele ali das mariposas em Londres, ele vai falar que a mariposa preta sobrevive mais em Londres porque ela vai se camuflar na fuligem.
o ambiente de Londres sempre foi um ambiente escuro pela questão da natureza. No século XIX era mais escuro ainda pela fuligem. Então era comum você passar a mão numa casa, a sua mão fica preta pela fuligem do carvão mesmo. Então aquela imagem que a gente tem muitas vezes do desenho do pica-pau ou do Pernalonga, dos caras saindo das fábricas tudo sujo, era isso que rolava, né? E esse contato com a natureza vai se perdendo justamente porque está trabalhando e a natureza está poluída, né? E na época também não existia a ideia de criança, de ser criança. Na época era a lógica de um adulto pequeno. Então ele tem que trabalhar igual um adulto, só que ele é um adulto pequeno, né? Inclusive na arte também tem esse conceito. Então é um trabalho repetitivo, uma média de 14 a 16 horas de trabalho, né? Era comum todo mundo, né? Tanto crianças, mulheres e homens conviverem com doenças, né? Acidente de trabalho, as ruas, né? Os bairros operários, eles eram feios, sujos, fedidos, a questão da higiene, né? Não tinha saneamento básico, então era uma vida desgracenta, né? E a criança que ela desrespeitasse, por exemplo, o patrão, ela apanhava, ela levava soco na cara mesmo, né? A criança que estava meio dormindo no trabalho era jogada de cabeça para baixo num barril de água. Se ela atrasasse ou se ela não fosse trabalhar, a polícia ia atrás dela. Tá vendo? Como uma questão complicada, né? Complicadíssima. E essa criança aí não tem condição de estudar, e aí você tem um certo ciclo de repetição de pobreza. Por isso que o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, proíbe o trabalho infantil justamente porque se a criança ela trabalha, ela pode ser explorada, ela pode ter um salário baixo e ela não vai ter tempo para se dedicar ao estudo, consequentemente você tem um ciclo de reprodução de pobreza, né? Então o ECA é justamente para criminalizar o trabalho infantil, justamente para você não ter esse ciclo de reprodução de pobreza, além de que a criança, como ela não questiona, ela pode ser explorada, né? Ela pode ser abusada, e aí você tem vários problemas oriundos aí disso. Beleza, gente? Querem fazer alguma perguntinha? Tem 3 minutos ainda. Senão, já vou encerrar. Beatriz de Paula? Era a minha Lulinha lá do gabarito? Tô vendo a foto aqui, tá aparecendo. É você, Beatriz? Que eu ficava te enchendo o saco? Manda um sim ou não aí, Beatriz. É você ou não? Então, se ninguém tem nada para perguntar e a Beatriz aqui não se manifestou, grande abraço para vocês, tá, gente? Continue estudando. Ah, mandaram no chat aqui, ó. Deixa eu ver. A Laura falou. Ah, fica tranquila. Então tá tranquilo, Laura. Tranquilão. Beleza, gente? Grande abraço para vocês. Fé e força na peruca aí, tá? Tchau. Até a próxima.